Olá, irmãos, graça e paz. Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Rogo a Deus que derrame sobre vocês as suas muitas bênçãos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 32 da Confissão de Fé de Westminster. É um capítulo que trata a respeito do estado do homem depois da morte e da ressurreição dos mortos. Esse é o tema da nossa aula hoje, capítulo 32 da Confissão de Fé de Westminster. Eu quero começar essa aula perguntando assim: o que acontece quando uma pessoa morre? Esse é um assunto que tem muita confusão, tem muita polêmica, tem muito debate em torno desse assunto, né? Alguns dizem que quando a pessoa morre, ela deixa de existir, né? Os materialistas, por exemplo, aqueles que dizem que a vida é só matéria, que a vida é só músculo, aqueles que negam a alma, que negam o espírito, que negam até Deus, dizem que morreu, acabou-se. Os adventistas do sétimo dia, por exemplo, dizem que quando a pessoa morre, ela fica dormindo, né, na sepultura, né? Ela entra no estado de sono, praticamente um sono eterno. Os católicos romanos dizem que a maioria das pessoas, na verdade todas as pessoas, vão para o purgatório. Os testemunhos de Jeová dizem a mesma coisa dos adventistas, que quando a pessoa morre, a sua alma entra num sono profundo, ela na sepultura aguardando a ressurreição. Os espíritas dizem que quando a pessoa morre, ela reencarna numa outra pessoa. Os hindus, por exemplo, com a sua doutrina da transmigração da alma, que é de onde se originou a doutrina espírita da reencarnação, os hindus, com a doutrina da transmigração da alma, diz que a alma ou reencarna numa outra pessoa, ou ela encarna no animal, no vegetal, no inseto, etc., né? Então, nós temos essas opiniões a respeito do que acontece depois da morte. Outras pessoas são da opinião de que nós não temos como saber nada sobre esse assunto, né? O que a morte, tanto do crente quanto do descrente, significa uma entrada em um estado de inconsciência que vai durar até a ressurreição, né? Então, são algumas opiniões a respeito do que acontece depois da morte até a ressurreição. Então, aqui nós temos dois assuntos: o estado do homem depois da morte é o primeiro assunto, e o segundo assunto é a ressurreição. A Confissão de Fé, nesse capítulo 32, trata desses dois assuntos. Então, primeiramente, eu vou abordar a questão do estado do homem depois da morte, né? E, em seguida, no segundo ponto, eu vou abordar a questão da ressurreição dos mortos. Então, vejamos primeiramente a questão do estado do homem depois da morte, né? E aqui eu tenho dois pontinhos a respeito desse assunto, né? Então o estado do homem depois da morte. Aí, em primeiro lugar, eu quero tratar do estado do crente depois da morte, o estado da alma do crente depois da morte. O que acontece com a alma do crente depois que quando ele morre, né? Aí, quanto a isso, a Confissão de Fé diz o seguinte: as almas dos justos, né, dos crentes, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde vem a face de Deus em luz e glória, e esperando a plena redenção dos seus corpos, né? Então, essa tem sido a fé da igreja ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos, tirando as seitas, tirando as heresias, tirando as heterodoxias, tirando tudo isso aí, a fé da igreja sempre foi essa, de que quando o crente morre, seu corpo é sepultado e sua alma vai até ao céu, onde ela é aperfeiçoada na santidade e já desfruta da presença de Deus, vendo sua face em luz e glória. Então, é isso que nós aprendemos desse parágrafo, que o crente, quando morre, imediatamente ele entra no céu. E lá no céu, ele já desfruta de comunhão com Deus, né? E isso, como eu falei, a igreja cristã sempre acreditou, ao longo dos séculos, sempre acreditou. Algumas seitas que negam isso,
como eu mostrei para vocês na introdução, igreja adventista, igreja Testemunho de Jeová, por exemplo, que são heresias, né, não são igrejas cristãs, são heresias, é que negam que o crente, quando morre, vai para o céu. E quando nós asseveramos que o crente vai para o céu, claro que nós não dizemos isso com base no nosso pensamento, naquilo que a gente, com base no nosso achismo, mas com base em várias passagens bíblicas. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5, versos 6 e 8, Paulo diz: sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Né? Então Paulo aqui está falando de morte, diz que enquanto a gente está no corpo, ele mostra que a gente está vivo. Né? Enquanto eu estou vivo, eu estou ausente do Senhor, porque o Senhor está no céu, eu estou aqui. Mas quando eu deixar o corpo, ou seja, quando eu morrer, eu vou habitar com o Senhor. Certamente que os adventistas, por exemplo, citam essa passagem e dizem assim, bom, mas aqui não diz quando é que eu vou habitar com o Senhor. Diz, eu vou habitar com o Senhor, mas aqui não está dizendo o que é logo. Bom, entendemos que isso aqui é um ato contínuo. Né? Deixar e habitar envolve um ato contínuo. Né? Então, qual a razão de Paulo dizer deixar o corpo e habitar com o Senhor, se isso não fosse uma coisa que acontecesse imediatamente, fosse uma coisa que acontecesse num tempo indefinido, num tempo que ele não sabia quando? Então entendemos que a consciência de Paulo era que quando ele deixasse o corpo, naquele exato momento, ele habitaria com o Senhor. E mais ainda, Filipenses capítulo 1, 23, Paulo diz assim, tendo o desejo de partir, ou seja, de morrer, e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Quer dizer, então o que nós entendemos daqui é que ato contínuo, eu parto e estou com Cristo, eu morro e estou com Cristo. E isso é o que nós entendemos do que Paulo está dizendo, eu acho que isso é claro, e Paulo diz que é incomparavelmente melhor. Quer dizer, se é verdade que a pessoa quando morre, ela fica dormindo na sepultura e não sabe quando vai acordar, não sabe quando vai ressuscitar, então como é que Paulo podia dizer que isso seria incomparavelmente melhor? Como é que morrer e ficar inconsciente é incomparavelmente melhor do que estar vivo e consciente? Então entendemos aqui que Paulo deseja morrer, porque com a morte ele estaria com Cristo. Aí ele diz que isso é incomparavelmente melhor. Né? Irmãos, apenas os adeptos das seitas que não têm essa esperança que negam essa verdade bendita. Né? Jesus, por exemplo, disse ao ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí as seitas, né, adventistas, dizem assim, não, de fato o ladrão estaria com Cristo, mas quando? Jesus disse hoje, né? Ele disse assim, Jesus estava falando hoje para o ladrão que ele estaria com ele, mas não disse quando. Né? Então essa é uma forma cínica de negar aquilo que a Bíblia ensina. Jesus não estava dizendo que algum dia o ladrão estaria com ele na cruz, mas Jesus disse que naquele dia o ladrão estaria com ele na cruz. Né? Então eles não têm convicção de nada, não têm certeza de nada, não têm esperança de nada, e eles passam essa desesperança, essa incerteza para os seus adeptos. Né? Ao longo dos séculos, o crente sempre teve a esperança e a certeza de ir para o céu, porque o crente de verdade confia no ensino e na promessa de Deus, conforme ensino e promessa são encontrados na palavra de Deus. O incrédulo até acha ridículo dizer que o crente vai para o céu. Né? Quando o crente diz assim que vai para o céu, aí tem incrédulo que diz assim, o crente vai para o céu da boca da formiga, vai para o céu da boca da onça. Né? O incrédulo diz. Então o incrédulo não sabe para onde vai, não tem certeza do seu destino, e então ele quer negar também a certeza que o crente tem do seu destino. Né? Então negar que o crente vai para o céu, dizer que ninguém vai para o céu, está de acordo com a atitude natural, carnal do incrédulo, né? Que o incrédulo não aceita as coisas de Deus e ainda considera as coisas de Deus como loucura, mas apesar dos incrédulos, apesar dos adventistas, apesar das Testemunhas de Jeová e de outros, o crente vai para o céu, porque é isso que a Bíblia ensina. Então, o que acontece com a alma do crente quando ele morre? A alma do crente vai para o céu. Essa tem sido a fé da igreja ao longo dos séculos. Toda igreja cristã, igreja batista, presbiteriana, igreja anglicana, episcopal, a Assembleia de Deus,
Todas essas igrejas, ao longo dos séculos, acreditam que o crente vai para o céu. Apenas as seitas negam isso. Né? Apenas as seitas negam isso. E qual é o destino da alma do incrédulo depois da morte? O que acontece com a alma do incrédulo depois da morte? O ensino da confissão de fé, baseado na Bíblia, claro, é o seguinte: as almas dos descrentes, dos ímpios, são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia. Né? Então, essa também tem sido a convicção da igreja ao longo dos séculos, dos crentes ao longo dos séculos, que os ímpios, ao morrerem sem Cristo, eles vão para o inferno. Né? É duro falar de inferno. Muitos negam o inferno, dizendo que inferno é ficção nossa, que inferno é história da carochinha, mas Jesus, há estudos que dizem que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Né? Alguém uma vez me perguntou se isso é verdade. Eu disse: olha, se não é verdade que Jesus falou mais do inferno do que do céu, pelo menos é igual. Né? Jesus falou muito do inferno, muito. Ele nos advertiu muito a respeito do inferno. Então, negar o inferno é negar o ensino claro da Bíblia Sagrada. Né? Então, a confissão de fé, que representa o pensamento reformado, e não somente o pensamento reformado, mas o pensamento de toda a igreja do Senhor ao longo dos séculos, ensina que aquele que morre sem Cristo vai para o inferno. Né? A gente pega uma passagem, né, de Lucas capítulo 16, aí os hereges dizem assim: mas vocês estão baseando numa parábola, vocês estão baseando não no ensino literal. Mas a parábola, o objetivo da parábola é ensinar verdades espirituais, é ensinar verdades eternas, né? E outra coisa, a gente não sabe se isso aqui é uma parábola. Lucas capítulo 16, 23 e 24, que trata de Rico e Lázaro, né? A gente não sabe se isso de fato aqui é uma parábola. Mas ainda que seja uma parábola, a parábola tem o objetivo de ensinar verdades eternas, né? E então, nessa passagem, em Lucas capítulo 16, versos 23 e 24, Jesus diz: no inferno, o rico, estando em tormentos, ele clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, duas vezes essa passagem diz que o rico estava em tormento. O verso 23, ele diz que o rico estando em tormentos, né? E então, no verso 24, no finalzinho, diz que o próprio rico pede que Lázaro, pede para Abraão mandar Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescá-lo, porque ele estava atormentado. Né? Então, de acordo com essa e outras passagens, é um triste fim o que os ímpios terão. Eles escolheram viver uma vida de impiedade, uma vida de descrença, de incredulidade, e como consequência, castigo e punição é o que terão no inferno. A confissão de fé diz assim: além destes dois lugares, céu e inferno, destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Né? Isso aqui certamente é uma refutação da confissão de fé contra a doutrina do catolicismo romano do purgatório. A Igreja Católica Romana ensina que o purgatório é um lugar real que fica entre o céu e o inferno. Então aqui tem o céu, para onde vão todas as pessoas boas, aqui fica o inferno, para onde vão todas as pessoas ímpias mais, e no meio, entre o céu e o inferno, tem o purgatório, para onde vão pessoas que não são tão boas para ir para o céu, mas que também não são tão más para ir para o inferno, e elas precisam ser purificadas de alguns pecados, e então elas vão para o purgatório ser purificadas. Então, o purgatório é uma clara negação da da obra de Cristo na cruz. Então, a cruz de Cristo não foi suficiente para purificar os meus pecados. Então, eu tenho que ir para o purgatório, para que lá eu sofra, né? E através dos meus sofrimentos, e através das orações de outras pessoas, sobretudo dos santos, eu seja purificado e então eu saia do purgatório. Isso não passa de uma ficção da Igreja Católica Romana, isso não passa de uma invenção da Igreja Católica Romana, uma invenção que foi criada durante a Idade Média. Durante a Idade Média, a Igreja Católica Romana criou todas as suas invenções.
entre elas o purgatório. A Confissão de Fé diz que além do céu e do inferno, não existe nenhum outro lugar que seja destinado à alma dos homens. Então, quando as pessoas morrem, ou sua alma vai para o céu, ou sua alma vai para o inferno. Ninguém vai para o purgatório, ninguém reencarna, ninguém fica dormindo. Ou a pessoa vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Esse é o ensino claro da Bíblia, e esse tem sido o entendimento da igreja ao longo dos séculos, negado apenas pelos incrédulos, pelos incrédulos e pelos hereges, né? Então, repito que nesse parágrafo, a Confissão de Fé está contrariando, está combatendo a doutrina católica romana do purgatório como um lugar entre o céu e o inferno. Essa doutrina do purgatório faz parte dos dogmas católicos, mas certamente está ausente da Escritura, né? Então essa é mais uma invenção da Igreja Católica Romana que nós não devemos aceitar. A Bíblia não fala em lugar nenhum de purgatório. Certamente que a Igreja Católica Romana pega alguns textos da Bíblia, né, e alegoricamente, interpreta alegoricamente aqueles textos, e então ela busca entender naqueles textos a presença do purgatório, né? Mas, assim, claramente a Bíblia não ensina nada disso, pois claramente a Bíblia ensina que aquele que morre em Cristo vai para o céu, aquele que morre sem Cristo vai para o inferno. É esse o ensinamento claro da Bíblia Sagrada. E agora, a primeira base do catolicismo para essa doutrina do purgatório está lá no livro de 2 de Macabeus, né? O livro de 2 de Macabeus é que tem alguma coisa sobre a respeito de orar pelos que já morreram. Então, foi ali que ela estabeleceu sua doutrina do purgatório. Bom, vejamos agora o segundo ponto da Confissão de Fé, que é a ressurreição dos mortos. Primeiramente, nós falamos sobre o destino dos ímpios e dos crentes, vimos o destino dos homens depois da morte, aí vimos o destino do crente, que é o céu, e o destino do descrente, que é o inferno. Agora nós veremos a questão da ressurreição dos mortos. Quanto a isso, o ensinamento da Confissão de Fé é assim, diz que, então, referindo-se aos crentes no céu, por exemplo, referindo-se aos crentes no céu, a Confissão de Fé diz que eles estão esperando a plena redenção dos seus corpos, né? Então o crente no céu está esperando a plena redenção dos seus corpos. Certamente que isso aqui é uma referência à ressurreição deles. Na época de Jesus, havia duas seitas muito influentes, né? Influentes, que eram os fariseus e os saduceus, né? E os fariseus, por exemplo, acreditavam apenas que os justos ressuscitariam. Os fariseus não acreditavam que os ímpios iriam ressuscitar, mas apenas os justos. Enquanto que os saduceus não acreditavam em ressurreição alguma. Para os saduceus, a pessoa, quando morria, se acabava, né? É o mesmo pensamento materialista dos nossos dias, que diz que a vida é só matéria, que não há alma, não há espírito, não há Deus e não há anjos. Então, quando a pessoa morre, ela se acaba. A vida é só essa, né? Então, viva, aproveite a vida o quanto você puder, mergulhe de cabeça, porque a vida é só essa, amigo. Morrer, acabou. É o que dizem os materialistas e é o que diziam também os saduceus. Eles negavam qualquer ressurreição, negavam o mundo espiritual, né? E então, por exemplo, em Lucas capítulo 22, verso 23, diz assim: aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. Aqui é interessante. O contexto dessa passagem aqui é que quando Jesus fala da ressurreição, e os saduceus queriam negar a ressurreição. Aí eles inventaram uma história, né, para pegar Jesus, né, mostrar que não tinha ressurreição. Aí eles disseram: mestre, Moisés disse que quando o homem se casar e ele morrer sem deixar filho, então o irmão dele deve se casar com a viúva para gerar descendência para o seu irmão falecido. Pois bem, mestre, entre nós houve 7 irmãos que casaram com a mesma mulher. Todos morreram e nenhum deixou filho. Então, mestre, na ressurreição, aquela mulher vai ser esposa de qual deles? Já que os 7 foram maridos dela. Então, eles fizeram essa pegadinha, né, com Jesus. E Jesus os chamou de incrédulos, disse que eles erravam, não conhecendo a Escritura, que fala de ressurreição.
e nem conhecendo o poder de Deus que pode trazer os mortos de volta à vida. Então Jesus chama aqueles homens de incrédulos. Incrédulos naquilo que a Bíblia ensina e incrédulos no poder de Deus que pode trazer os mortos à vida. Houve um episódio interessante envolvendo o apóstolo Paulo. Paulo é levado para o Sinédrio, está no capítulo 23 de Atos. Paulo é levado para o Sinédrio, né? Sinédrio, que é o maior tribunal judaico. Aí preste atenção, capítulo 23, versos 6 a 8 de Atos, diz assim: então Paulo no Sinédrio, né? Aí, sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Paulo foi esperto. Paulo saiu de cena, né? Paulo jogou o fariseu contra o saduceu, porque o fariseu acredita na ressurreição, o saduceu não. Aí Paulo disse que estava ali, sendo julgado por conta da esperança dele da ressurreição. Aí quando Paulo disse que tem esperança da ressurreição, aí os saduceus diziam assim, ele já começou a falar bobagem, né? Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Aí isso é bobagem desse camarada, isso é delírio desse camarada. Aí os fariseus diziam, delírio não, de fato os mortos vão ressuscitar. Aí o que acontece? Aí fariseus e saduceus começam a discutir entre si e Paulo está fora de cena. Então Paulo jogou fariseus e saduceus um contra o outro com relação à ressurreição. Então veja, a confissão de fé nos ensina que os crentes no céu estão esperando a plena redenção dos seus corpos, ou seja, a ressurreição. Da mesma forma, os incrédulos estão no inferno e esperando não a redenção dos seus corpos, mas esperando apenas a ressurreição, para que então eles sejam lançados no lago de fogo e enxofre. Então, dentro dessa questão da ressurreição, então veja, se a situação do incrédulo hoje no inferno é ruim, vai ficar pior. Depois da ressurreição vai ficar pior, né? Não há nada que seja ruim que não fique pior, né? Então é o caso do incrédulo no inferno. Se está ruim, vai ficar pior depois da ressurreição, né? Porque tanto o crente no céu quanto o incrédulo no inferno estão apenas em alma. Apenas a alma do crente está no céu, apenas a alma do ímpio está no inferno. Mas quando houver ressurreição, então o crente vai se unir, a alma do crente vai se unir ao seu corpo e vai gozar corpo e alma da bem-aventurança do céu. Enquanto que o incrédulo na ressurreição vai se unir alma e corpo e ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, né? Então, dentro dessa questão da ressurreição dos mortos, nós temos alguns pontos. Primeiro, quais mortos serão ressuscitados? Quem é que vai ser ressuscitado? Justos e injustos é a resposta. Crentes e incrédulos vão ressuscitar, né? Quanto a isso, a confissão de fé diz assim: no último dia, todos os mortos serão ressuscitados com seus mesmos corpos e não outros. Né? Então, veja, no último dia, todos os mortos serão ressuscitados com os seus mesmos corpos e não outros. Aí aqui eu chamo a atenção de vocês para duas coisas. A primeira coisa é o seguinte, que esse parágrafo da confissão de fé é claro em dizer que todos os mortos vão ressuscitar. E temos base bíblica para isso? Claro. Atos capítulo 24, 15 diz: tendo esperança em Deus de que haverá ressurreição tanto de justo como de injustos. Então Paulo aqui está dizendo que crentes e incrédulos vão ressuscitar. Crentes e incrédulos vão voltar à vida, né? O Catecismo Maior de Westminster afirma que todos os mortos ressuscitarão ao mesmo tempo. O Catecismo diz assim: devemos crer que no último dia haverá uma ressurreição geral dos mortos, dos justos e dos injustos. Esse parágrafo foi interessante, essa questão do catecismo é interessante, né? Porque, primeiro, diz que todos, crentes e incrédulos, vão ressuscitar. E é interessante também, em segundo lugar, porque diz que a ressurreição vai ser geral, né? Ou seja, todos os mortos vão ressuscitar ao mesmo tempo, não um nem outro depois. Isso é importante, porque tem a teologia pré-milenista, histórica, por exemplo,
que diz que os mortos vão ressuscitar em duas etapas. Quando Cristo voltar, ele vai ressuscitar os crentes. Aí ele vai estabelecer um milênio, um período de 1000 anos aqui na Terra, quando os crentes reinarão com ele. Aí quando terminarem esses 1000 anos, aí Cristo vai ressuscitar, vai ter a segunda etapa da ressurreição, que é a ressurreição dos incrédulos. Então os pré-milenistas históricos defendem duas ressurreições, uma antes do milênio e outra depois do milênio. E já os pré-milenistas dispensacionalistas ensinam que haverá 3 ressurreições. Haverá uma ressurreição por ocasião do arrebatamento da igreja, né? Dizem que haverá um arrebatamento secreto, né? Usando passagens como aquela que tem lá no Evangelho. Diz assim: estando 2 na cama, um é elevado, outro é deixado, estando 2 no moinho, uma é elevada e outra é deixada. Aí dizem que aquilo ali é o arrebatamento. Então, quando Cristo vier secretamente para arrebatar a igreja, aí ele vai ressuscitar os mortos. Ninguém vai perceber que os mortos serão ressuscitados. Vai ressuscitar os mortos e eles vão ser levados para os céus, enquanto que os vivos serão transformados. É a primeira ressurreição. Aí esses mortos ficam no céu 7 anos com Cristo. Depois de 7 anos, aí eles voltam com Cristo. E quando Cristo voltar, aí os outros que morreram durante a tribulação que houve aqui, vão ressuscitar para reinar com Cristo durante 1000 anos. Aí quando terminarem os 1000 anos, aí Cristo então vai fazer a terceira ressurreição. Sinceramente, nós não encontramos base bíblica nenhuma para essas 3 ressurreições. Não encontramos base bíblica nenhuma para 2 ressurreições, muito menos para 3. Então a fé da igreja ao longo da história, e sobretudo da reforma, é que haverá uma ressurreição geral dos mortos e dos injustos. Então, Cristo não vem primeiramente no arrebatamento e depois ele vem numa segunda vida pessoal, não. Cristo só vem uma vez, ele não vem 2 vezes, uma no arrebatamento e outra de forma visível, não. Ele vem uma só vez e ele não vai ressuscitar um povo numa hora, num momento, e vai ressuscitar outras pessoas no outro momento, não. Ele vai ressuscitar a todos num só momento, Eu queria ler com vocês, gostaria de ler João capítulo 5, versos 28 e 29, João capítulo 5, versos 28 e 29, onde Jesus diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então Jesus aqui não dá margem para a ressurreição. Ele diz: todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem e os que fizeram o mal. Os que vão ressuscitar para a vida e os que vão ressuscitar para o juízo. Então o catecismo chama isso de ressurreição geral. Então não tem 2 nem 3 ressurreições. Tem apenas uma ressurreição que vai acontecer por ocasião da volta de Cristo, e a volta de Cristo também vai acontecer em ocasião única e não em 2 ocasiões, como pensam os pré-milenistas dispensacionalistas, né? Então, aqui vimos o seguinte: quais mortos serão ressuscitados? E eu disse: justos e injustos. Aí eu disse aqui 2 pontinhos: todos os mortos ressuscitarão, crentes e incrédulos, né? O segundo pontinho aqui os mortos, o segundo pontinho aqui do catecismo, né, que diz assim, que todos os mortos serão ressuscitados com seus mesmos corpos e não outros, né? Outra coisa nesse parágrafo da confissão de fé. No último dia, todos os mortos serão ressuscitados. Então já abordamos isso. Todos, crentes e incrédulos, serão ressuscitados. E o segundo ponto aqui dessa parte da confissão de fé é que os mortos serão ressuscitados com seus mesmos corpos. Comentemos um pouco a respeito disso, né? Então, os mortos ressuscitarão com os mesmos corpos. Estes corpos ressuscitados terão qualidades diferentes, porém terão a mesma identidade. Em essência, serão os mesmos corpos, em essência, né? Então, os corpos ressuscitados, eles terão uma continuidade e uma descontinuidade, né? Descontinuidade porque eles passaram por alguma transformação, mas continuidade porque eles guardarão a sua essência. Então, veja, a ressurreição dos crentes significará a plena redenção dos seus corpos, enquanto que a ressurreição dos incrédulos significará a desonra e a vergonha,
pois serão ressuscitados para experimentarem no corpo e na alma a destruição eterna. Daniel capítulo 12, versículo 2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para vergonha e horror eterno. Então aqui é claro, juntando essa passagem com a que lemos de João capítulo 5, 28 e 29, que todos que estão no sepulcro ressuscitarão, né? Aqueles que vão ressuscitar para a vida e aqueles que vão ressuscitar para a vergonha e horror eterno. Em 1 Coríntios capítulo 15, que é o capítulo da ressurreição, é o grande capítulo da ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, sobretudo os versos 35 a 37 e depois os versos 42 a 44, nesse capítulo Paulo discorre sobre o corpo da ressurreição. Paulo diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Então essa é uma pergunta que Paulo levanta, né? Como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Aí Paulo responde: insensato. O que semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então Paulo aqui está explicando o corpo da ressurreição, né? Aqui no final, aqui, ó, corpo natural e corpo espiritual. Isso aqui é um prato cheio para Testemunho de Jeová, por exemplo, que acredita que o corpo da ressurreição é um corpo espiritual, né? Um corpo espiritual, no sentido de que ele é desprovido de corpo. É assim que o corpo espiritual significa ser desprovido de corpo? Não. Corpo espiritual porque é um corpo apropriado para a eternidade. É um corpo apropriado para a eternidade. Então veja, nessa passagem, Paulo não sugeriu que o corpo da ressurreição será um corpo inteiramente diferente do corpo atual, né? Aquilo que eu disse lá em cima. O corpo da ressurreição será um corpo descontinuado e continuado. Continuado porque terá a mesma identidade. Descontinuado por quê? Descontinuado porque ele vai passar por algumas transformações, né? Então veja bem, aqui nessa passagem, né, Paulo diz que assim como uma planta surge diretamente de sua semente, assim o corpo ressurreto é, em sua essência, o mesmo corpo que foi semeado, né? Mas a ênfase de Paulo cai sobre a transformação espantosa que terá lugar. Então veja, ele diz que o corpo atual é o corpo da corrupção, da desonra e da fraqueza, enquanto que o corpo da ressurreição é o corpo da incorrupção, da glória e do poder. Então a continuação é que, em essência, o corpo da ressurreição será o mesmo, terá a mesma identidade do corpo que foi sepultado. A descontinuação é que, enquanto o corpo ressuscitado, enquanto o corpo sepultado é um corpo de corrupção, o corpo ressuscitado é um corpo de incorrupção. O corpo sepultado é de desonra, o corpo ressuscitado é de glória. O corpo sepultado é de fraqueza, o corpo ressuscitado é de poder. Então, há essa transformação, por isso que há essa descontinuação. Então, há uma continuação, que é a mesma essência, e uma descontinuação, porque o corpo passa por transformações, né? Então, a doutrina da ressurreição, ela só se encontra no cristianismo. Nenhuma outra religião ensina a ressurreição, né? Ou ensina sono da alma, ou ensina inexistência da vida, a pessoa deixa de existir, ou ensina reencarnação. O cristianismo é a única religião que ensina a ressurreição. Essa doutrina da ressurreição foi importante na época apostólica, porque havia os gnósticos, né? Os gnósticos, que eram uma filosofia grega, que defendia o dualismo grego, de matéria e espírito. Então, para os gregos, a matéria é má, o espírito é bom, né? Então, dentro da filosofia grega, não existia o espaço para a ressurreição,
Porque, segundo os gregos, a matéria era a prisão da alma, era a prisão do espírito. Então, o que mais a alma ansiava era pela morte do corpo, para que a alma ficasse livre dela, né? Por isso que muitos gregos, né, negavam os gnósticos que eram gregos negavam a encarnação de Jesus, né? Diziam que Jesus era aparentemente humano, não realmente. Por quê? Porque uma vez que Jesus era bom, que ele era Deus, então aquele corpo que ele tinha não podia ser material, era um corpo que parecia ser material. Entre os gnósticos havia uma seita chamada docetismo. Essa palavra docetismo vem do verbo grego dokein, que significa aparência. Então eles diziam que o corpo de Jesus parecia de carne e osso, mas apenas parecia, não era de verdade. Pois Cristo não tinha um corpo de verdade, ele tinha um corpo. O corpo de Cristo era um corpo fantasmagórico, era um corpo espiritual, né? Então eles negavam a encarnação de Cristo e, consequentemente, eles negavam a ressurreição do corpo, né? Negavam a ressurreição do corpo. Por isso que em Atos, quando Paulo chega lá no capítulo 17, no Areópago, e começa a discutir com os filósofos gregos, e Paulo anuncia a ressurreição, então houve ali muito debate, né? Então, alguém acreditou no que Paulo ensinou, outros disseram, depois queremos ouvir mais sobre isso, e outros taparam os ouvidos e não quiseram nem ouvir aquelas asneiras que Paulo dizia, né? Então, por quê? Se a matéria é má e a alma anseia pela morte do corpo, por que é que vai haver ressurreição do corpo? De jeito nenhum, né? Então o cristianismo vem e valoriza o corpo tanto quanto a alma. Por isso que Paulo diz em outro lugar que nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, porque Cristo comprou o nosso corpo com o seu preço, então, com o seu sangue. Então, o cristianismo é a religião que valoriza a alma e o corpo, né? O cristianismo não despreza o corpo como faziam os gregos, mas ele valoriza o corpo. Então, nós não devemos entregar o nosso corpo aos pecados dessa vida, aos prazeres dessa vida, mas nós devemos entregar o nosso corpo para a glória de Deus. Devemos glorificar Deus também com o nosso corpo, né? E então, uma vez que o cristianismo valoriza também o corpo, dizendo que Cristo morreu não somente para comprar nossa alma, mas também para comprar o nosso corpo, é que o cristianismo ensina a ressurreição do corpo. É a única religião no mundo que ensina a ressurreição dos mortos, né? Diz que o corpo que vai ser sepultado também vai ser ressuscitado. Então nós temos aqui o cristianismo valorizando o corpo. Eu quero concluir, primeiramente, antes da conclusão, eu quero louvar a Deus pela mensagem de esperança a respeito da ressurreição. Então, temos que louvar a Deus, porque nós não ficaremos para sempre na sepultura. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, Cristo traz para nós uma mensagem de esperança. Lá em Provérbios diz que o justo até morrendo tem esperança. E esperança de quê? Primeiro, esperança de que sua alma vai para Cristo. E esperança também de que seu corpo não vai ficar apodrecido na sepultura, mas que um dia ele vai ressuscitar e vai ser semelhante ao corpo de Cristo quando ressuscitou. Portanto, louvado seja Deus pela mensagem de esperança a respeito da ressurreição. Agora, a minha conclusão é a seguinte: do que vimos na aula de hoje, quando as pessoas morrem, elas não entram em um estado de inconsciência, né? Elas não ficam dormindo na sepultura, elas não entram no estado de sono da alma e nem também vão para o purgatório, nem deixam de existir. Mas as pessoas, quando morrem, permanecem conscientes ou no céu ou no inferno até o dia da ressurreição, quando a alma unida ao corpo é lançada no lago de fogo e enxofre, onde permanecerá pelos séculos dos séculos em tormento, como resultado de que em vida rejeitaram a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Então veja,
Isso aqui no que diz respeito ao incrédulo. A alma do incrédulo vai se unir ao corpo e o incrédulo vai ser jogado, corpo e alma, no lago de fogo e enxofre. Enquanto que o crente, a alma do crente vai se unir ao seu corpo e ele vai gozar das bem-aventuranças dos céus com Cristo para todo sempre. Essa é a esperança que nós temos. Esperança que as seitas não têm e esperança que os incrédulos não têm. Esperança que só o crente tem. Portanto, meus irmãos, que essa certeza tome conta do seu coração. Primeiro, de que quando vocês morrerem, suas almas vão para o céu. E segundo, quando Cristo voltar, seus corpos serão ressuscitados e vocês reinarão com Cristo para todo sempre. Louve a Cristo, então, por essa grande mensagem de que nós vamos para o céu e de que um dia nossos corpos serão ressuscitados. Então, que Deus abençoe vocês. Espero ter esclarecido mais do que complicado, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.